Um minuto para as 10 horas da manhã, aqui na casa da Clube. E nós, é claro, como havíamos prometido, nós estamos fazendo aqui uma série de entrevistas com todos os candidatos, os 6 candidatos que participam das eleições aqui de 2012. Hoje eu estou recebendo aqui, gente, trocaram fotografia aqui. Trocaram. Me ajuda aqui. Olha que festa que tá vindo aí. Dá uma olhada nas fotografias. Tá errado aí, não tá? Tá errado? Gente do céu, trocaram aqui a fotografia. Você viu, Rose? Na agenda dos candidatos, trocaram. Estou recebendo aqui Flávio Lazarotto, agora sim, 10 horas em ponto. Candidato, muito bom dia. Seja muito vendido e fala aí, seja muito bem-vindo. E fala aí o seu partido. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de levar a proposta do PSOL a tantos ouvintes. Bom, que tem a Rádio Clube. Já que o senhor já se apresentou, o senhor tem 5 minutos para falar sobre o senhor, o porquê, tá certo? Certo. Depois a gente começa a sortear as perguntas, tá bom, Flávio? Valendo a partir de agora. Eu sou Flávio Lazarotto, candidato do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Sou advogado, trabalho com um escritório particular em São Carlos e sou também o advogado do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, aqui de São Carlos. Estou no PSOL pela história do PSOL, história política, de lutadores que estiveram no poder, largaram do poder para se manterem na linha de pensamento que sempre tinham antes, para que pudessem defender os seus projetos, que são os projetos que eram defendidos anteriormente no partido em que estavam e que desviou desses projetos políticos. Por essa história, eu escolhi o PSOL porque sabia que estaria dentro de um partido correto. E as propostas que o PSOL apresenta hoje são propostas acompanhadas de exemplo. Porque a gente vê, fica até difícil falar em propostas hoje, porque todos os partidos apresentam propostas maravilhosas para as cidades. Aparentemente, a partir dessa eleição, a cidade vai se transformar como nunca foi antes. Mas o PSOL apresenta exemplos, como seus congressistas, né, que estão lá defendendo realmente os direitos dos trabalhadores, contra a legislação que vai contra os trabalhadores, foi um partido que lutou praticamente sozinho contra a votação e aprovação do novo Código Florestal. Então o PSOL tem se mantido firme nos seus ideais, com um exemplo. Todas as propostas que o PSOL traz em relação ambiental, em relação à saúde, em relação à educação, em relação a transporte, tem sido com exemplo, porque os congressistas do PSOL são pessoas que se mantêm honestas ao seu projeto de propostas políticas. Então, tá bom para o senhor? Tá bom. O senhor acha o suficiente? Posso zerar aqui? Então tá bom. Flávio, dentro dessa bolsa, o senhor esteve lá na sala do meu diretor, e aí dentro foram colocados 10 assuntos. Desses 10 assuntos, nós vamos discutir 5 que serão sorteados pelo senhor, tá? Candidato do PSOL, e a cada assunto o senhor terá 10 minutos para discorrer. Ô Rossi, nós não combinamos isso, me ajuda aí. Caso o candidato não deseje os 10 minutos, ele pode abdicar dos minutos que faltam? Pode? Então tá bom. Flávio Lazarotto, por favor, vamos aí. Ali, já que está a sorte está lançada, tire o primeiro assunto, para a gente me dar aqui, por favor, para saber o que é que o senhor sorteou. Segurança.
Quais são os seus projetos? Nós estamos vivendo, hoje inclusive fala-se de armar guarda municipal, já temos um parecer aí de um professor, de um eminente professor, que escreveu alguma coisa essa semana dizendo que não é uma boa ideia. E a segurança, ela é também complexa porque envolve o governo do estado, principalmente, né? E acaba sobrando muito para os municípios. Nós temos aqui na cidade uma guarda municipal. Já ouvimos aí, já sabemos até que foram a Brasília a busca de conseguir armar essa guarda municipal, e tem uma série de assuntos que são interessantes para isso. Então, o senhor chegando à prefeitura, chegando lá à Rua Episcopal, o que o senhor pretende fazer pela segurança pública do nosso município? Olha, em relação à segurança pública, é claro que da forma que está sendo vista aí, da forma que ela está sendo vista, né? Função do Estado, com a Polícia Militar, conforme eu concordo com o professor na matéria de ontem, se não me engano, no jornal. Nesse ponto concordo totalmente com ele, e mas que o município tem sim função direta na segurança pública. Só que não em relação a armamentos, não em relação policial, não em relação à guarda. Na nossa visão, primeiramente a guarda municipal não deve ser armada, pelos motivos inclusive que o professor falou, mas que isso, se for necessário, deve ser feita uma consulta pública, porque o pessoal vai administrar com a população. Então, se for necessário, será feita uma consulta pública e conversado com a própria guarda municipal. Mas para tudo isso teria que ter um treinamento totalmente diferenciado. A visão do pessoal em relação à segurança pública é que o município tem a obrigação de investimentos sociais, para que no futuro a segurança pública esteja garantida. O que seria isso? Desculpa. Não, à vontade. A questão é a seguinte: o senhor fala a respeito de investimentos no social. O senhor acredita que, por exemplo, esse número imenso de jovens hoje envolvidos com drogas, principalmente o crack, por conta até dos traficantes que são muito poderosos, o senhor acredita que dá para reverter isso? Sem dúvida. Isso não está no mundo inteiro. Eu tenho repetido em relação à segurança, se os governantes, ao invés de copiarem o sistema americano de acabar com a criminalidade por meio de violência, eles fossem copiar sistemas de países que não têm violência. O senhor tem exemplos? Temos muitos. Suécia não tem violência, Suíça não tem violência, vários países não têm violência. Mas são países ricos. O Brasil é o 6º do mundo. Vamos pegar um exemplo de um país pobre. Cuba não tem violência. Por que Cuba não tem violência? Então, não precisamos seguir um exemplo total de Cuba e nem o exemplo total da Suécia, da Finlândia, mas vamos ver o porquê que aquilo aconteceu de hoje eles não terem violência. E no fundo a gente vai entender que são os investimentos sociais. Que lá uma criança tem creche garantida, lá a criança fica o dia inteiro numa escola. E é isso que a gente precisa copiar, e não copiar a violência da polícia americana para com os pobres, para com a classe pobre, porque essa mesma violência, esse mesmo combate à criminalidade não é feita em relação aos ricos. Os processos que acontecem em relação à criminalidade, que é crime também desvio do dinheiro público, não é feito com a mesma violência que é feito com os pobres. Não é invadido casa de rico quando tem denúncia, como é invadido casa de pobre, que é proibido invadir depois de certo horário,
tem várias regras que não contam para os pobres e contam para os ricos. Inclusive o rico não pode ser hoje algemado. Isso serviria para todos, mas a gente sabe que o pobre é. Então, a violência não é para todos. Mas mesmo assim a gente acha que não deve ser para nenhum. Não é com violência que se combate violência. E o que é que o seu gabinete, o senhor como prefeito, faria, por exemplo, pelo que o senhor conhece da situação da cidade, obviamente é disso que nós estamos falando aqui, quais serão as suas ações? As ações são os investimentos sociais. A educação tem que ser a escola integral, para que a criança passe o dia inteiro na escola, com... Mas aí o senhor só pode falar de escola a nível municipal. Sim, exatamente, a nível municipal. Mas com conscientização da população, nós podemos cobrar do Estado, que hoje a população acha que tem escola. A população acha que a escola pública estadual é boa. Mas está totalmente acabada a educação na escola pública estadual, municipal. Não tem melhorado em nada. Inclusive, está há 20 anos o governo do Estado, que poderia ter cuidado dessa educação, é uma geração inteira que poderia ter sido modificada em relação à violência. Além do lado social do senhor, porque na segurança, o senhor fala, por exemplo, de manter as crianças num colégio por um período integral. Além disso, nós precisamos de uma força de segurança também. Como deve atuar a Guarda Municipal, no seu entendimento? A Guarda Municipal, no meu entendimento, momentaneamente, ela deve atuar na forma que a lei manda ela, que é apenas não seria na uma defesa, força policial. Não seria uma força policial. Apenas na defesa dos bens públicos. A força policial nós devemos cobrar do Estado que envie, que façam novos concursos, porque conforme disse o professor, nós estamos com 200 policiais. Todos os dias nós falamos aqui, cobramos o governo do Estado, e o senhor como prefeito, o senhor acha que teria força para chegar na Secretaria de Estado da Segurança e exigir? O senhor acredita que seria ouvido pela segurança do Estado? Nós precisamos pelo seguinte: o município, em toda entrevista que eu dou, todas as coisas que a gente tem nas propostas políticas nossas, em relação à saúde, educação e transporte, sempre nos é cobrado como que vai conseguir dinheiro para isso, que é o mais importante para a gente. Educação, saúde, transporte, cultura e lazer. Essa é a prioridade do município. Se não tem dinheiro para isso, como que nós vamos investir numa coisa que não é função do município? Tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, para pôr numa função que não é do município, que é do Estado, vai prejudicar muito mais a parte que é do município. Como é que o senhor vê a segurança hoje em São Carlos? O que é que o senhor tem visto por aí? O que é que o senhor tem estudado? O que passa pela tua cabeça com relação à segurança que nós temos hoje no município? Olha, a gente viu pelos gráficos que tem aumentado a criminalidade em São Carlos. Mas um grande problema que a gente vê é condição para as pessoas, por exemplo, na diversão, no lazer das pessoas, teve aquele grande problema com a praça. Isso, faz parte também do tema segurança, Praça Coronel Salles, agora a Praça Santa Cruz. De que formas, Tusca e tantos outros assuntos. Como é que o senhor vê isso? Isso. Então, o que aconteceu com a praça, eles simplesmente eliminaram o problema do local. Não foi eliminado o problema de segurança. E o que o senhor faria diferente do que foi feito? É preciso dar lugar e espaços de lazer para as pessoas. Porque não adianta dizer que tem que sair daí. Eu acompanhei umas pessoas que foram pegas aí, mas acompanhei só 3 menores, mulheres que estavam junto e não sabiam que os outros estavam portando uma pequena quantidade de droga, foram para a delegacia. Eles são sempre muito humilhados, essas crianças, as pessoas dizendo que estavam aí na praça aquela hora. Praça é pública, gente. Praça é para estar, as pessoas têm que estar, não interessa a idade. Mesmo portando drogas? Não.
Eu estou falando em relação às meninas que estavam lá. Ok. As meninas que não estavam com drogas. Inclusive eu deixei claro que estaria acompanhando as meninas que não estavam com drogas, porque eu não sei a ficha dessas outras pessoas que estavam. Certo? Então, não se pode dizer que elas não podem estar na praça porque eram menores. Você tem que dar segurança para que todo mundo vá à praça. Para que todo mundo use a praça. Velho, criança. E disse, olha, lá está sendo filmado, vamos para outro lugar. Não é essa a solução. A solução é dar espaço para as pessoas se divertirem. Se tiverem vários espaços, a droga não vai sumir desses lugares. Nesses 30 segundos que faltam, o senhor compactua com ideias como do ex-presidente Fernando Henrique, alguns artistas, para a liberação das drogas? Não é liberação, é discriminação da maconha, que não é incentivo ao uso, muito pelo contrário. Como a proibição não tem dado certo, seria uma forma de ver a possibilidade de reduzir a violência por causa da venda das drogas. Tá bom. O seu tempo para esse assunto foi esgotado. O senhor pode tomar um pouco de água, por favor, Flávio Lazarotto, e me tire aí um outro assunto. Vamos ver o que é que o senhor vai sortear aí para que a gente discuta. Me dá aqui, por favor. Esse assunto parece que é o assunto que todos os candidatos gostam e sabem debater muito bem. É saúde. Candidato Flávio Lazarotto. Saúde é um tema discutido em todo o Brasil e ele é um prato cheio para todos os candidatos em todos os cantos do Brasil nesse período eleitoral. Quais serão as suas ações? O que é que o senhor vê de errado na saúde de São Carlos? Como é que o senhor pretende consertar? Bom, partindo da ideia de que saúde não pode ser mercadoria, não é um produto que deve ser vendido em prateleiras, não pode ser tratado dessa forma, o PSOL defende que deve ser inicialmente municipalizado o hospital. Sim, ele é municipal já, mas a administração dele não é. É necessário... É o município que cuida lá, isso. Né? Então, o município não tem total controle de contratações, como que é feita essa contratação, de compra de materiais. Inclusive, em relação ao ele ser um hospital escola, tem que ser visto realmente como que isso é trabalhado, porque nós temos um contrato, quando é hospital escola, com os professores da universidade, que devem atuar junto ao hospital também, com seus alunos. Eu já levei um irmão lá, que foi atendido por um aluno, sem estar acompanhado de um profissional. Lá em Ribeirão Preto, desculpa interromper, lá em Ribeirão Preto, eu fui uma vez na USP, não havia necessidade, porque tinha plano médico, mas pelo notório conhecimento eu fui para lá com uma filha minha. Nós fomos atendidos por alunos e atrás havia uma parede, me parece que o médico, o professor, o doutor ficava atrás. Então, eles vêm aqui, fazem uma prancheta, perguntam o que é que a criança tem, leva lá para o professor e nos traz de volta a resposta. O senhor acha esse modelo bom? Eu não gostei do que eu vi lá na USP, na época que eu fui, no Hospital de Clínicas. Mas hoje no Brasil os hospitais universitários que trabalham dessa forma são, como público, são referência. Mas existem várias formas, dependendo, eu acho, do grau de instrução do aluno, ele pode chegar nesse ponto, ou o professor estar ao lado dele. O que o senhor não gostou daqui do Hospital Escola quando o senhor levou um irmão do senhor, é isso? Isso. O que aconteceu que o senhor não gostou, que o senhor achou que não era o correto? Ser atendido por um aluno sem acompanhamento de um profissional. Porque ele trouxe... Mas essa forma da USP que eu contei para o senhor aqui, ela seria aceitável para o senhor? Seria. Numa outra sala fica o professor, o estudante vem e pergunta, o que a sua filha tem? Você conta o histórico dela, ele cata numa prancheta, leva lá para o professor e depois ele mesmo vem de volta dar as respostas. Esse sistema que eu vi no momento no Hospital de Clínicas de Ribeirão, para o senhor, ele é o correto? Então, depende do grau do aluno. Tá, ok. Se ele estiver próximo à formação, ele já pode começar a atender sozinho, mas o professor acompanhando de lá. Nesse caso do meu irmão, veio o resultado dos exames que ele fez na hora, pôde fazer o exame na hora, e o estudante falou que o único
que ele podia ficar tranquilo que aquela dor não era de apêndice. E em 3 dias meu irmão teve que ser operado na Santa Casa de apêndice. O que o pessoal mudaria nesse Hospital Escola de São Carlos? Qual é a sua visão? Como é que o senhor trataria o Hospital Escola? Quais são as suas ideias para esse hospital? Primeiro, a administração dele. Passaram o quê? Federalizar, estadualizar, municipalizar? Ele é um hospital municipal, segundo o que está escrito. É um hospital municipal. Teria recursos o município para tocar um hospital tão grande? Aí é que está. Nós precisamos direcionar os recursos para o que é prioridade. Como eu disse antes, né, ao invés de desviar recursos para... O senhor sabe a verba destinada à saúde no município, tanto a verba municipal, o que vem do Estado e o que vem do governo federal. O senhor já fez as contas, já fez uns balanços para saber se dá para tocar o hospital da forma que o senhor pretende, sendo prefeito? Sim, ele está sendo tocado dessa forma, com valores que vêm do município, do Estado e federal. Mas um OCIP que toma conta lá, não é isso? Sim, que toca? Mas de toda forma ele vai receber o mesmo valor se o município administrar. Tá, e o senhor colocaria o secretário municipal de segurança, mais os médicos, juntamente com os professores, para tocar o hospital? Exatamente, exatamente. Tem que ser profissionais da saúde que tocam o hospital, ou administrativos, profissionais de administração, para tocar o hospital. E a verba que está recebendo hoje é a mesma que ele vai continuar recebendo. Ele não está recebendo essa verba porque é uma OCIP. Ele está recebendo porque é função do Estado, município, estadual e federal mandar as verbas. Com o tamanho dele, ele vai atender com certeza outras cidades, outros municípios, que não têm condições de atender. Esses municípios, para ser atendido aqui, eles deveriam mandar um valor de verba também. Mas a Santa Casa, nós já discutimos isso aqui N vezes. A Santa Casa atende 6, 7 ou 8 municípios da região por conta do SUS e não há contrapartida dos prefeitos de outras cidades. O senhor acredita que para o Hospital Escola isso seria possível? Poderia ser cobrado. Pode ser cobrado. Legalmente deve ser cobrado. O senhor acredita que acha e que encontre amparo na lei para esse tipo de cobrança? O senhor é advogado? Então... Encontra porque está na lei. Se eles utilizam de fora, o que não pode é deixar de dar o atendimento. Isso de jeito nenhum. Mas, se tiver faltando verba para manter o hospital, a gente pode buscar nesse sentido. Inclusive do Estado e federal, que desvia a verba para aquele município que não está utilizando para a saúde, que venha direto para nosso município, para manter o hospital que atende eles. Se eles não estão utilizando para a saúde e estão mandando para cá. Isso é possível. Ainda na saúde, candidato Flávio Lazarotto, reclama-se muito da demora no atendimento aqui na área da saúde municipal, postos, especialidade, médicos de especialistas, demora-se muito, filas, a espera. Como é que o senhor pretende resolver isso? De que forma? Lembrando das dificuldades que estão tendo hoje os prefeitos, e o senhor também possivelmente vai tê-las, na contratação de profissionais. Demora no atendimento, demora para resultado de exames, alguns casos até de exames que não têm um resultado confiável e principalmente as filas no atendimento. Como é que o senhor pretende tratar isso? O que o senhor pretende fazer para melhorar? Para resolver isso, somente com contratação. Que o que falta realmente são especialistas. Mas eles reclamam da dificuldade da contratação, que faz concurso e não aparece ninguém. Então tem que ver se é o problema do salário que está sendo ofertado, comparar com as outras cidades, se esse salário que está sendo ofertado é compatível com as outras cidades que possuem médicos. Se não for compatível, tem que igualar. Talvez seja um excesso o salário, tudo bem, mas nós vamos ter que resolver o problema da população primeiro. O senhor já tem um programa de governo pronto? Temos. E o senhor lembra alguns tópicos do seu programa de governo a respeito da saúde? Sim. Então pode aproveitar esse espaço. Então, contratação de pessoas para resolver o problema da espera, das consultas. Se está tendo espera é porque não tem médicos para as consultas, não tem especialistas para as cirurgias eletivas, que são as que não são urgentes. Nós temos um plano em defesa dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que é a redução da carga horária
para 30 horas semanais. Mas aí não geraria a necessidade de mais contratação? Mais contratação. Mais contratação. O importante é o atendimento, o bom atendimento. E isso não é impossível porque aqui ao lado, em Araraquara, já assumiu isso, a prefeitura já assumiu. Nesse 1 minuto e meio que falta, Flávio Lazzaroto, a pergunta é a seguinte: todos os candidatos, os que foram prefeitos, os que estão aí, todos eles nas campanhas prometeram acabar com as filas de atendimento. E a gente viu que nenhum deles conseguiu. O que faz o senhor pensar que vai ser diferente na sua administração? Prioridade. O que é colocado como prioridade. Os gastos têm que ser direcionados primeiramente saúde, educação. Tem que ser para isso. Depois que nós tivermos um município que é exemplo em saúde e exemplo em educação, aí sim nós poderemos pensar em ruas com asfaltos lisos para os carros e não para as pessoas, né? Aí sim nós podemos pensar em obras gigantescas, que vai gastar muito. E nós, ao invés de direcionarmos os valores da saúde para a construção de novos, vamos primeiro resolver os que já têm. Contratação de pessoas para todos os que já têm, que é muito mais fácil a pessoa sair da casa dela, andar 10 minutos a mais para chegar num mais longe, mas ser atendido, do que ter um ao lado de sua casa, mas não ter um profissional para atendê-lo. Então, investimento em obras, se não for necessário de imediato, a gente não faz e fazem contratações. Todo o valor direcionado à saúde, a gente vai direcionar para a contratação de pessoal, que é o que realmente está faltando, que é o que solucionaria os nossos problemas. Uma comissão lá em Brasília aprovou ontem ou anteontem um projeto que torna crime hediondo o desvio de verbas da saúde e da educação. Vai passar agora, se não me engano, pelo Senado da República. O senhor pode tomar mais um pouco d'água? E, por favor, retire aí um outro assunto. Vamos para o terceiro assunto. Nós estamos aqui com Flávio Lazzaroto, candidato a prefeito pelo PSOL, que acaba de tirar aqui meio ambiente. O seu partido tem lá como líder, né, uma grande defensora dessa área. Esse deve ser um assunto que o senhor domina, meio ambiente. 10 minutos a partir de agora. Como é que o senhor está vendo o ambiente de São Carlos, o cuidado com o meio ambiente aqui na cidade? O que o senhor vê de bom, o que o senhor vê de mal, o que o senhor pretende fazer a partir de janeiro do ano que vem, estando prefeito? O meio ambiente em São Carlos, ele já tem alguns problemas, né? Principalmente relacionado ao crescimento habitacional. Nós temos em São Carlos vários pontos de nascentes que não estão sendo cuidados. A semana passada mesmo, uma pessoa me levou para um local próximo a um tratamento de água do SAAI, lá para o lado do bairro Maria Estela Fagá, e que a água límpida, clara, mas num ponto ela fica escura com cara de esgoto, e no outro ponto sacos de lixo que estavam na rua e caíram lá. Foi feita uma ponte ali, que não deveria, e o pessoal deixa o lixo aí, não sei o porquê, acabou caindo naquela água. Então tem vários pontos que devem ser dada mais atenção, porque esses locais têm que ter plantação de árvores em volta, isso é lei, né? Tem locais que estão sendo liberados para construção e que não podiam. Por exemplo? Aqui em São Carlos tem uma área que era para habitação, sim, mas os terrenos deveriam ser 500 metros quadrados e que acabou sendo liberado para que fosse 250 metros quadrados. Mas qual a diferença para o meio ambiente, um terreno urbanizado de 500 ou de 250? Vai dobrar o número de residências nesse local, que vai exigir um número muito maior de esgoto, um número muito maior de consumo de água, e que o local não estava preparado para isso, né? Essa semana
teve uma construtora também que a gente ficou sabendo que estavam derrubando algumas árvores que já tinham sido proibidas, e se não me engano já teve multa, mas estava insistindo em recomeçar, porque eles têm pressa para fazer e vender. Então tem que tomar cuidado na liberação de novos condomínios. A cidade precisa crescer, mas tem que ver se ela está crescendo na mão de investidores ou se está crescendo na mão da população. Nós precisamos fazer moradias. O investidor não é interessante para o município? Depende do investidor. Investidor em residências, em habitação, só torna a moradia mais cara para quem precisa comprar a sua única moradia. Esse investidor só atrapalha, porque ele vai utilizar apenas para alocação ou para manter lá, para quando tiver a obra pronta vender pelo dobro do preço. Então isso gera a tal da bolha que nos Estados Unidos deu um grande problema e que para o município não tem interesse nenhum. Tem interesse para as grandes construtoras. Mas para quem precisa comprar a sua casa, isso acaba só encarecendo, porque é o tipo de investimento que é justamente para que, quando ele estiver pronto, dobre o preço na hora de vender. Na questão do meio ambiente, doutor Flávio Lazzarosso, nós temos aí uma série de fatores a serem discutidos. Tem a questão da energia elétrica, a questão de esgoto, até a questão das chuvas, enchentes, que a gente ainda, infelizmente, tem na cidade. Como é que o senhor pretende tratar esses assuntos no seu governo? Olha, em relação às enchentes, eu acho que o município perdeu uma grande chance de tentar resolver isso, principalmente ali no centro. Porque, como eu falei, se a gente pegasse exemplos que deram certo para trazer e não novos projetos, a gente teria uma grande chance de resolver. Essa obra toda que foi feita no centro, parou o centro todo. Se nós voltarmos aí na história, São Paulo, isso foi ideia da Erundina, mas terminou com o Maluf, resolveu o problema da Avenida Morumbi, Avenida Pacaembu, desculpa, que era a primeira avenida a alagar com qualquer chuva que tivesse em São Paulo. Nunca mais teve alagamento na Avenida Pacaembu, porque eles fizeram o piscinão lá em frente. Aqui em São Carlos nós temos um exemplo, que foi por meio de um TAC que a obra foi parada lá da construção do Dama, e foi feito um TAC, eles tiveram que fazer o piscinão lá embaixo, porque asfaltando toda essa área aqui em cima iria correr muito mais água, aumentar as enchentes lá embaixo do Varjão. E os canais, né? Os canais. O senhor fala do piscinão ou dos canais? Do piscinão. Tá, ok. Foram feitos piscinões lá embaixo, e canais, do Varjão, que resolveu o problema do Varjão. Não teve mais enchente depois desses piscinões. Mas é a mesma visão que o senhor tem aqui para a região do mercado municipal? Poderia ter utilizado esse espaço todo em frente ao mercado municipal como um piscinão, como foi feito lá no estacionamento do Pacaembu. No momento da chuva, a água fica toda parada aí. Depois que passou, é aberto uma comporta, alguma coisa, para que a chuva vá embora, para que essa água vá embora. Mas aqueles 10, 15 minutos de chuva forte ficaria parado ali em muitos outros pontos. Antes de chegar no centro, mas aí pontos de piscinões. O senhor faria um piscinão onde? No próprio leito do Gregório, expandindo o leito? Não expandindo. Um piscinão fechado, que ele fique fechado, como nesse espaço, em frente ao mercado municipal. O espaço que tem ali, me parece, com as últimas chuvas fortes de verão que nós tivemos, ele foi o suficiente para aquela carga de água. Mais água do que aquilo, talvez o rio tornasse. O senhor pretendia o quê? Fecha do jeito que está fechado lá, com o chamado boulevard, todo mundo passeando por cima, e esse piscinão por baixo daquele boulevard, mas não é isso que está acontecendo lá hoje? Não é essa a ideia, parece? Não, eu não vi esse tipo de obra que foi feita. Ao lado, não junto com o rio, não no rio, ao lado do rio uma piscina, um piscinão gigante, que a água ficasse parada ali, e só depois das chuvas, uma comporta aberta que jogaria essa água para o rio que fosse embora. Depois das chuvas, quando o rio baixou. Então, um local que represasse a água antes, no momento da chuva forte,
para depois liberar. Em vários pontos, não precisa ser aí, pode ser muito antes, para que a água nem chegue aqui. Exatamente, em vários pontos antes. E, segundo a Julieta Lui, esse projeto foi apresentado, inclusive por ela e outros, e discutido antes de 2000 já. Já existiu essa ideia, já existia essa proposta de construir muito lá atrás piscinões para que não segurasse essa água. Essa ideia é importante. Hoje eles estão falando em piscinões aqui na região do CDHU. Exatamente, ali eles estão com um problema sério também. Para evitar que ela desça para a Lagoa Serena e acabe lá no mercado municipal. Se resolveu em outros lugares e tem esse espaço para ser feito, por que não copiar o que deu certo? Nós precisamos copiar o que deu certo. A nossa vizinha Araraquara é uma cidade que tem uma arborização de causar inveja a muitas cidades. Como é que o senhor vê em São Carlos? O senhor acha que nós temos árvores suficientes? O senhor tem uma ideia para isso? Como é que o senhor vê a questão da arborização, já que estamos falando de meio ambiente em São Carlos? Olha, tem um levantamento que está abaixo do nível aceitável à arborização de São Carlos. E a estação de tratamento de esgoto, que é tão falada também durante essa campanha, como é que o senhor vê essa estação de tratamento? Então, ela não está funcionando da forma que estão anunciando, né? Não é 90% tratado, não é 84% tratado. E por que o senhor diz isso? De onde o senhor traz esses números? Do próprio município. Se não me engano, há uns 8 meses atrás, eu vi uma reportagem de que o município estava tratando esgoto e que pretendia ter 100% tratado, se não me engano, até 2016. E que teria esse ano 54%, 60% e isso gradativamente até 2016. E como que agora, de repente, já está em 90%? E o próprio, entre os dois candidatos, o do PT, que está na prefeitura, e o cargo de confiança dele que cuidava disso, eles estão dando números diferentes. Então, ali mesmo não bate, nem entre eles está batendo. E um outro projeto que talvez eu fale aqui também, pode falar, que é o do transporte. Se a gente conseguisse ter ônibus de verdade, nós reduziríamos mas nós reduziríamos a poluição na cidade. Com certeza. Okay. Nós reduziríamos bastante a poluição e a ideia disso... Mas como seria essa troca? Troca de combustível, ônibus elétrico? Qual é o pensamento de vocês? Redução dos veículos particulares da cidade. A partir do momento que o ônibus realmente funcionar da forma que a gente pretende... Isso não é utópico, candidato? Não, porque já existe. Se não existisse, seria utópico. Talvez fosse utópico, mas muitas coisas novas surgiram. O seu tempo para esse assunto acabou. O senhor vai tomar mais água? Não. Então tá bom. Não sabe se o senhor faz inchado daqui, tanto água oferecer para o senhor. Quer café? Não, obrigado. O senhor quer café? Obrigado. Não quer café? Depois. O senhor é advogado, não é? O senhor é advogado? Sou advogado. Tá bom. Educação foi o assunto que o senhor sorteou agora. O senhor tem 10 minutos para falar das suas propostas, como é que o senhor está vendo a educação municipal e as suas propostas para quando o senhor assumir a prefeitura, caso ganhe as eleições a partir de janeiro do ano que vem. Olha, a educação eu tenho acompanhado muito de perto, porque, como eu falei no início, eu sou advogado do Sindicato dos Professores da Rede Pública Estadual, né? Mas acaba atendendo também alguns da Municipal. Na educação, existe uma lei já de 2009 que coloca que os professores devem ficar 1/3 da sua carga horária fora da sala de aula. Por quê? O professor não dá aula somente, o trabalho dele não é dar aula. O professor precisa preparar aulas, preparar trabalhos, corrigir trabalhos, corrigir provas, preparar provas, tudo isso é fora da sala de aula. Com isso, ele precisaria ser 1/3 fora da sala de aula. Mas, mesmo ganhando judicialmente, mesmo sendo uma lei, o governo do estado não cumpriu, a prefeitura não cumpriu. Entramos com processo contra o governo do estado e ganhamos o processo, pois ele recorreu para não cumprir. Não está cumprindo e não admite cumprir, mesmo sendo uma lei e mesmo perdendo o processo que discutia essa lei.
No município também não está cumprindo, e a gente pretende implantar imediatamente essa lei, porque a gente realmente entende que o professor precisa disso. O senhor, sendo advogado, que resposta o município dá para o não cumprimento da lei? O senhor deve ter essa resposta, o senhor é advogado, não, representa a classe. Do município, o judicial, nós não tivemos acesso à resposta ainda, porque nós entramos há pouco com esse processo. Não há ainda. Ainda não teve não sabe se foi a contestação, não, ainda não. Ok. Mas tá do Estado, do Estado nós tivemos a resposta que eles passariam a dar, mas que vão descontar, como a hora-aula do professor é de 50 minutos, porque ele tem 10 minutos para encerrar e passar para outra sala de aula, eles estão descontando esses 10 minutos como 1/3 fora da sala de aula. Mas a CLT não diz que o seu horário de trabalho, de segurança do trabalho, começa da hora que você sai da sua casa para chegar no seu trabalho, da hora que você sai do seu trabalho para chegar na sua casa? Não seria bem nesse sentido. É mais ou menos isso. Se você se acidentar no caminho, tal, você está protegido, tá protegido. Não vale a mesma coisa para o governo do Estado, nesse caso? Não, nesse caso. Ele tá contando esses 10 minutos. Se for contar 40 horas aulas, ali já tirou 40 horas. A cada 6 horas aulas tem 1 hora. Então, praticamente dá 1/3 aí. Então, essa é a desculpa do Estado. Dá na mesma. Simplesmente não precisa cumprir. Se nós formos ver o professor de universidade, ele fica metade da carga horária preparando a aula. E metade do ano em greve. E metade do ano em greve, exatamente. Professor, dentro da educação nós precisamos de vagas, creche, principalmente de 0 a 3 anos. E as escolas municipais, me parece que de EMEI e CEMEI, São Carlos está mais ou menos dentro. Isso. Me parece que a questão maior é a molecadinha lá de 0 a 3 anos. Exatamente. O que o seu governo pretende? Olha, a creche, a gente pretende implantar, desterceirizar a creche, porque hoje tem muita... Mas não estão terceirizando outros municípios, até por força de lei, promotores públicos entrando e estão fazendo creche residencial, creche da casa da mãe da creche, qualquer coisa. Os governos municipais não estão correndo atrás para cumprir a lei determinada, pela quantidade de vagas, estão pegando. Dona Maria, a senhora gosta de criança, né? Posso mandar 10 aí para a senhora? A prefeitura paga. Isso não está acontecendo em vários municípios, até para que não dê cadeia, não dê improbidade, não dê uma série de coisas. O senhor está falando exatamente o contrário, desterceirizar? Exatamente, desterceirizar. Porque mas não está na contramão do que está acontecendo hoje isso? Não, porque a creche não é um estoque de criança, como você acabou de falar. Maria, você gosta de criança. Não, a creche faz parte da educação da criança. Aliás, é uma idade em que a criança vai absorver muita educação. O pessoal tem prefeito aí pelo Brasil? Não, mas está bem próximo de nem grandes município cidades. Ainda vocês não têm, nem municípios pequenos, para nos dar exemplos, não tem. Então não dá para buscar exemplos. Ainda não. Os exemplos que nós temos ainda são dos congressistas e Câmara de Vereadores, né? E como é que faria o prefeito Lazarotto em São Carlos? Como é que o senhor resolveria essa questão? Então, desterceirizando. Por quê? Porque nós achamos que tudo deve ser profissionalizado. E principalmente a educação de uma criança não pode ser tratado dessa forma. Ele não pode ser deixado simplesmente para que a mãe possa trabalhar. Não é essa só a função da creche. A creche tem função de educação. Se nós conversarmos com um educador, especialista, ele vai mostrar o tamanho da importância que é essa idade para a criança. Ter a educação de verdade, já com brinquedos educacionais que promovam o desenvolvimento mental dessa criança. E não ficar em frente a uma televisão. Então, por isso que não pode ser terceirizado dessa forma, simplesmente para cumprir. Porque a lei no Brasil... O horário de estar no lugar. Isso é uma coisa muito linda que tem no Brasil. A legislação no Brasil, ninguém precisa dizer que precisa de mais lei. No Brasil, a legislação é linda, é maravilhosa, é uma das melhores do mundo. Só que ela é cumprida dessa forma. Precisa ter tanto de creche, vamos pôr tanto de creche. Mas a função da creche não está sendo cumprida, que é educação. Precisa ser educação. E, inclusive, o projeto do PSOL... tem a creche noturna.
porque nós temos várias indústrias aqui em São Carlos, vários cuidadores de idosos, vários profissionais que precisam trabalhar à noite e que não têm onde deixar suas crianças. Isso já existe em muitas cidades e é uma necessidade da... E o que é que o senhor diria a professores municipais, diretores de escolinhas, como é que o pessoal pretende trabalhar esses profissionais? O pessoal visa muito o profissional, né? Tudo o nosso projeto de lei é voltado para os profissionais. Por isso que a gente acha que a creche tem que ser com profissionais, porque quem estudou, quem se dedicou a isso é que deve ter um emprego nesse sentido. Nós vamos implantar imediatamente a lei, nós vamos cumprir a lei de 1/3 fora da sala de aula. Nós vamos para as escolas que os diretores sejam eleitos pelos profissionais. Parece que esse tipo de promessa está virando moda, né? Uhum. O senhor sabe, a sua coligação ao pessoal e quem? Desculpa, é porque tem um segundo papel. O pessoal está sozinho. O pessoal está sozinho. Isso. Obviamente que o senhor deve ter seus compromissos aí com seus companheiros, pessoas que estão te ajudando nessa campanha. Exatamente. E o senhor sabe que vão te cobrar isso amanhã. Não é? É a mesma pergunta que eu fiz aqui para o Paulo Altomani. E quando um prefeito vem aqui e me diz, olha, eu vou fazer isso, porque eu acho que isso é bom, isso é melhor, como é que ficam os compromissos assumidos durante o período eleitoral? Bom, primeiro que o pessoal assumiu o compromisso com pouquíssimas pessoas, que são os apoiadores nossos. Ok. Né? E nós não temos compromisso com empresários, nós não temos compromisso com empresas, nós não pegamos dinheiro de ninguém, nós não temos compromisso com outros partidos, e nós não concordamos, quem está no PSOL já sabe disso, que o PSOL, que o município não é cabide de emprego. Por isso mesmo que nós temos uma militância tão pequena, fortíssima, porque milita, porque defende realmente aquele ideal, mas sabe que não vai ter lucro financeiro imediato nenhum. Não tem esse tipo. Não tem imediato porque a possibilidade de ter no futuro? Sim. Se você tiver saúde boa e de graça, isso é um lucro financeiro. Você não precisa pagar a saúde particular. O transporte, a educação do teu filho, você não precisa pagar. Isso é um lucro financeiro. Mas é para o futuro. Então, o militante do PSOL sabe onde é que ele está. Por isso que são poucos. Fortes, poucos comparando com os outros. Muitos chegaram no PSOL, conversaram, fizeram e hoje estão nos outros partidos. Porque a intenção era outra. A intenção era um trabalho com retorno imediato. Por isso que o PSOL tem certeza do que está falando. Tá bom, esse assunto esgota-se aqui porque o tempo do senhor terminou. Já foi rápido hoje, hein? Hoje discorreu mais rápido. Mais um assunto, falta o quinto e último assunto que o senhor me passa aqui. Deixa eu ver o que é que o senhor sorteou aqui. Trânsito. Esse assunto também é complexo. O que é que o seu partido estudou? Eu não sei se vocês... eu não li o programa de governo de vocês, então eu sinceramente não sei o que é que vocês pretendem nessa área. Como é que o candidato Flávio Lazarotto vê o trânsito do município hoje e como o senhor pretende vê-lo durante o seu mandato? Olha, para o tamanho do município, hoje já tem algumas horas que o trânsito já está complicado. Mas nós precisamos, não é isso tudo, mas nós precisamos sim já começar a trabalhar para que ele não complique mais. E o pessoal tem um projeto para o trânsito, que é o transporte público com a tarifa zero. Mas de que forma isso? A prefeitura teria seus próprios ônibus? Como acontece em alguns países socialistas, por exemplo? Isso, tem várias formas de ser feito isso. E como eu disse, tem algumas que já funcionam. Ok. E a gente vai ver como é que está funcionando para fazer funcionar também. O senhor já foi buscar exemplos em outras cidades? Já. Pode dizer qual, por exemplo, para nós? Eu tenho um problema de memória seríssimo, mas aqui em São Paulo já tem uma cidade que funciona. E como é que funciona o trânsito? Como é que funciona o sistema de transporte público? Mas essa cidade é muito pequena. Tá. Muito pequena.
Mas para uma cidade de mais de 230 mil habitantes, o senhor acredita que esse projeto daria certo? E qual é o projeto? Sim, eu vou colocar aqui, inclusive, o pessoal tem buscado fazer o seu projeto de governo com as entidades da cidade, com a população. Esse projeto também é uma dos projetos que a gente concordou com o movimento que existe na cidade, que é um movimento do transporte justo. Eles apresentaram isso, eles fizeram, já trouxeram 3 vezes para cá o ex-secretário de transporte da Erundina, na época, em São Paulo, que ele apresentou esse projeto em São Paulo, não foi aprovado, aí eles municipalizaram o transporte. E essa é uma ideia inicial, a municipalização do transporte, que é essencial. A companhia de ônibus aqui, me parece, doutor Lazzaroto, que deve ter uns 160, 170 carros, mais ou menos. 2 grandes pátios e, obviamente, um número muito grande de funcionários. A municipalização, como é que ela se daria? Inicialmente, nós vamos ter aí um ano e meio, porque o contrato termina em 2014, para a gente estudar tudo isso, ver custos exatos, ver a quantidade de ônibus que realmente precisam para a cidade, etc. Tem um ano e meio aí. Inicialmente, municipalizando é fazer uma empresa pública municipal que vai administrar isso. Mas e os carros e tudo então, isso? Como aconteceu em São Paulo, isso virou locação dos carros. Continua a empresa. Mas aí o senhor criaria despesa e teria que pagar a empresa ainda? Então, e o transporte seria o quê? Custo zero? Para o cidadão? Sem tarifa? Mas isso numa forma crescente ou decrescente em relação ao valor. Nós temos que trabalhar em relação decrescente. Até chegar a tarifa zero. Esse monte de ônibus tem andando pela cidade, essa quantidade de trocadores, quantidade de condutores, todas elas receberiam salário, a manutenção dos ônibus, as oficinas que a empresa tem, tudo isso entre aspas, de graça. Exatamente. Para o cidadão? A educação é assim, os professores recebem salários, nós construímos escolas, nós damos alimentação, tudo de graça para os alunos. Mas essa locação seria só de carros ou locar a empresa? Tipo assim, todos os meses o senhor paga a empresa pelo transporte que ela fez, pela quantidade de pessoas que ela transportou? Não, pelo quilômetro rodado. Então, o que isso é importante para o município? Por exemplo, o município, em São Paulo eles continuaram cobrando, mas conseguiram reduzir o valor. Esse valor que entrava, ficava para o município. E ele pagava apenas a locação. Mas reduziu bastante nessa época o valor. E isso passou pela Erundina, foi até o Maluf, passaram 3 governos. Só caiu novamente com a Marta Suplicy. Esses valores eram cobrados pelo município. Em cada final de ponto lá, fechava a conta do ônibus. E por que isso é importante? Porque em locais que hoje a empresa não roda porque não dá lucro, ela iria rodar porque ela vai ganhar pelo ônibus rodando. E não se está dando lucro ou não. Para a população isso é importante. É só a gente andar nos bairros para ver as reclamações, que final de semana quase não tem ônibus. Então, isso seria muito importante porque eles iriam colocar quando a gente quiser. Mais carros. Assim, conforme a necessidade. E vocês pagariam por quilômetro rodado? Rodado. Isso não faria com que a empresa enchesse a cidade de ônibus, esses monstros mecânicos grandões? Não. Vai ser conforme a necessidade do município. Não é eles liberarem os ônibus. Muito pelo contrário. Dessa forma, nos horários e locais em que os ônibus estão rodando com 10, 5, 8 pessoas, iriam rodar vans, micro-ônibus, inclusive gerando emprego para muitos outros pequenos empresários, muitos outros trabalhadores. O pessoal é a favor das vans, tipo tem em Campinas, tipo tem em São Paulo, sem dúvida, que tanto problema deu, vans clandestinas, batidas em postes, disputa por passageiros, mas aí o senhor não estaria municipalizando, o senhor estaria abrindo um mercado mais ainda. Sim. Inicialmente é possível municipalizar. Mas aí o senhor estaria indo contra a empresa que tem aí, mas a favor de pirueiros?
Mas... aí seria um contraponto, não seria um paradoxo? Não acredito. Por que uma empresa deve ter o lucro da cidade? Não há motivo para uma empresa ter o lucro. Nós estamos dividindo bem. O senhor municipalizaria tudo, inclusive as vans. Seria a mesma forma. O mesmo tratamento da empresa que tem aí seria dado às vans e às peruas. Locação. Porque, por exemplo, no Samambaia, onde eu moro, pois não. Lá tem 4 ou 5 ônibus que rodam o dia inteiro, 4 ou 5 linhas. Então a pessoa tem que ficar 2 ou 3 horas na cidade para poder voltar. Antigamente tinha uma van que fazia o serviço lá, porque eu era morador de lá, teve que parar. Por quê? Porque estava reduzindo o lucro da empresa. Nós não temos que trabalhar para uma empresa. Se ela está achando que está tendo pouco lucro... Então aí na visão do prefeito Flávio Lazarotto seria assim, municipalizaria a companhia que está aí, a administração dessa companhia que está aí, e abriria espaço para vanzeiros, também é isso? Isso, não. Com o mesmo tratamento. Exatamente. Numa das formas que se vai locar o ônibus dessa empresa, pode ter outras empresas, inclusive. O que locar mais barato vai ser locado. Em São Paulo tinham várias empresas, não precisa ser uma empresa só. Pode ser várias. E onde é possível vans, por que não dar emprego para outras pessoas trabalharem? A gente sabe que tem muitos vanzeiros que trabalham com transporte escolar, etc. Por que não eles trabalhar durante o dia? Nós precisamos distribuir renda e não deixar a renda para uma única pessoa. E, se for possível, se a gente notasse que isso futuramente a gente conseguisse ter o controle de tudo, muito que bem, se não, seria dessa forma. Por isso que nós teríamos 1 ano e meio aí para fazer esse projeto, e inicialmente nós temos esse projeto que deu certo em São Paulo. Se deu certo em São Paulo, com a grande São Paulo, 17 milhões de pessoas, não é aqui que a gente não vai conseguir implantar. Inclusive, reduzindo muito o valor, com a possibilidade de chegar na tarifa zero e dando melhor qualidade às pessoas. São Paulo paga a tarifa, ninguém anda de graça lá. Paga. Mas nós podemos implantar aqui. Se lá eles conseguiram diferenciar, por que nós não podemos diferenciar ainda mais aqui? Mas e por que não chegaram lá na tarifa zero ainda? Porque lá eles não quiseram. Os vereadores não aprovaram a tarifa zero. Esse que foi o problema. Só que lá seria cobrado, dentro do IPTU, alguma outra taxa para o transporte. Mas nós temos cálculos que... E o senhor acredita que terá um número de vereadores em quantidade suficiente para aprovar os seus projetos na Câmara? Nós teremos a população em quantidade suficiente, porque nós vamos continuar panfleteando para a população, mostrando o que está acontecendo. Na base da pressão. Pressão não, educação. Não, o senhor está dizendo, para que os seus projetos sejam aprovados na Câmara, o senhor tem que ter maioria. Se for interessante... Isso, se o senhor não tiver maioria, o senhor não aprova nada. Porque nós precisamos... Pelo menos esse tipo de nós temos que trabalhar para a população, então o que interessa é para a população. A população tem que saber o que está acontecendo. Não ser votado coisas que ela não sabe. Mas a população, quando elege o vereador, ela não está dando a ele uma procuração para representá-la em nome dele? Tá, mas se ele não está representando, ela tem que saber. Mas como se você contratasse isso mudaria o voto do vereador, na opinião do senhor? Eu acredito que sim. Nós temos tentado tanto isso em Brasília, a gente não consegue? Tanta pressão que a gente faz. Só mais um dado para a tarifa zero o município hoje subsidia já por volta de R$400 mil para a empresa de transporte. O município gasta com vale transporte para seus funcionários, um valor bem alto. As empresas municipais, Sabesp, etc., gastam também com vale transporte. Todas as empresas no nosso projeto para chegar à tarifa zero continuariam pagando o vale transporte. Elas não vão perder nada. Então as empresas manteriam esse valor para a gente manter o tarifa zero. Com toda a junção desse valor, o município teria que colocar muito pouco para conseguir zerar esse valor e ter o transporte zero gratuito aqui para São Carlos. O senhor acredita então que Flávio Lazarotto, sendo prefeito da cidade, há a possibilidade no futuro próximo as pessoas saírem de casa, andarem de ônibus e não pagarem? Com certeza. Isso? Tá bom. Eu vou dar agora ao senhor 5 minutos para que o senhor peça voto. Faça a sua campanha. A partir de agora, o senhor tem 5 minutos para fazer isso. Obrigado. Eu vou aproveitar, posso complementar esse assunto, só dizer as grandes vantagens que seria para o município, para as pessoas, para o comércio, ter a liberação do transporte, né?
a liberação das pessoas da cidade, poder fazer eventos culturais e as pessoas poderem participar. Hoje tem muita gente que por falta de transporte não vai em eventos culturais. Então isso movimentaria muito a cidade, o comércio, reduziria o custo da cidade em investimentos com ruas, com novas avenidas, com viadutos, isso pensando no futuro, que vai ter que ser gasto esses valores para reduzir, porque não tem mais lugares para os carros andarem. Então a vantagem disso é muito grande para o município e para as pessoas, sem pensar no ambiental e nos acidentes que a gente vê hoje em dia, né, os gastos que as pessoas têm com batidas de automóveis, com acidentes de moto, que está tendo muito, isso evitaria bastante. Então, agora voltando para finalizar... Sua campanha, né? Para a minha campanha, eu quero lembrar as pessoas que uma forma de votar correto, hoje vocês assistam os noticiários e vejam os partidos que estão envolvidos na corrupção, Cachoeira, Mensalão, vejam esses partidos, porque quem manda no partido, quem manda no candidato é o partido. Se eu entrando na prefeitura, eu vou ter que cumprir o que o partido quer. Por isso que desde o início eu falei que escolhi o PSOL, porque eu sei o que o meu partido quer. Então, para votar, nós temos que saber não só quem é a pessoa, mas que partido que ele está, porque ele vai ter que trabalhar na cartilha do partido. E se você votar para uma pessoa que está num partido que diretamente está envolvido em corrupção, diversas vezes você vê o nome desse partido envolvido em corrupção, então desconfie. Porque essa pessoa, por melhor que ela seja, que talvez esteja entrando como inocente nessa campanha política, ela não vai poder fazer nada do que ela imagina. Ela vai ter que votar no que o partido manda. E isso nós temos um exemplo no nosso próprio partido, aqui em São Carlos, que é a Julieta Lui, que a partir do momento que começou a contrariar o seu próprio partido, porque ela queria que batalhasse pelos ideais antes comprometidos, ela acabou sendo expulsa do partido. Então, não percam o seu voto nesse sentido. Vejam o partido, se ele está muito envolvido em corrupção, ele não merece seu voto. Vejam o PSOL, que não tem aparecido nos noticiários em corrupção, muito pelo contrário, na CPI da Cachoeira foi aberta pelo senador do PSOL, todos os congressistas do PSOL nunca tiveram envolvido em corrupção, e normalmente quando aparecem campanhas, votações para aumento de salário, para a compra de bens, no Rio de Janeiro, os vereadores aprovaram a compra de carros de luxo para todos os vereadores. 3 vereadores foram contra, 2 eram do PSOL, e no momento da compra, os 2 do PSOL não aceitaram o veículo deles. Então, esses exemplos é que nós temos que seguir, e não simplesmente uma campanha bancada com altos financiamentos. Muito pelo contrário, nós temos que desconfiar quando sabemos que candidatos gastam valores excessivos, valores muito acima do que eles próprios receberão como salário durante 4 anos, da onde vêm esses valores, e ter certeza de que esses valores terão que ser devolvidos. Por isso que o pessoal gosta de deixar claro que não pega dinheiro de empresas, não pega dinheiro de empresários, porque se entrar na prefeitura, o pessoal não terá compromisso de devolver dinheiro para nenhum deles. Nem dinheiro, nem terá compromisso de criar obras para devolver apoio de campanha, muitas vezes superfaturadas, e que tira o dinheiro da saúde, educação, transporte, cultura, lazer. PSOL 50. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o advogado Flávio Lazarotto, candidato a prefeito de São Carlos pelo PSOL. Eu quero agradecer muito a sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui.
boa sorte na sua campanha. Tomara que o senhor consiga fazer um resultado muito bom, de acordo com os seus sonhos, e que seja bom para o nosso município. Muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Até mais. Rony, vai lá, querido.